Oi, pessoal, estamos de volta. A gente vai continuar agora com o Rodrigo, do Projeto Baja. Obrigado, Rodrigo, aí, pela presença de vocês. Vocês, como os demais, vão ter 5 minutos para fazer a apresentação e depois a gente tem até 10 para as perguntas da banda, tá bom? Pode começar quando você estiver pronto. Tá bom, Matias. Primeiramente, boa noite. Todo mundo do Patronos, todo mundo está assistindo a gente, né? Então, eu já vou começar me apresentando, né? Eu sou o Rodrigo Galhardo e hoje eu vim representar a equipe Unicamp Baja, que é uma extracurricular que desde 1995 vem acumulando experiência de projeto e prototipagem de veículos off-road para disputar competições universitárias da SAE, que é a Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. Então, a nossa equipe atual conta com mais de 60 membros de diferentes cursos, desde as várias engenharias até a física e economia. E aí, após voltarmos de uma competição em 2019, naquela que conquistamos nossa melhor colocação histórica, nos reunimos para planejar o futuro da equipe, né? E nessa ocasião, a gente levantou a ideia de dar início a um Baja elétrico, mas que acabou não sendo levado adiante pelas dificuldades, principalmente financeiras, de estar viabilizando esse tipo de projeto. Mas, pois é, né? Hoje a gente está aqui desenvolvendo o Júpiter, o primeiro Baja não só elétrico, mas também movido a célula de hidrogênio do mundo. Então, a iniciativa surgiu através da SAE, que, em parceria com algumas empresas, trouxe a proposta de difundir o conhecimento de células a combustível e fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras em território nacional. Então, o desafio surge num cenário onde é cada vez mais importante desenvolver tecnologias sustentáveis e que sejam viáveis à aplicação em larga escala. E ele vem junto da urgência de propor alternativas de energia limpa para ajudar no combate ao aquecimento global e está alinhado ao grande crescimento do mercado de mobilidade elétrica mundialmente. Então, o nosso projeto não é apenas um conceito de carro elétrico, ele também traz uma solução para o problema de longos períodos de recarga de veículos movidos exclusivamente a baterias. Mas aí vocês devem estar se perguntando, né, como? Aí é que entra a célula de hidrogênio, que é um componente que vai ser aplicado para fornecer a energia elétrica e substituir a maior parte das baterias do veículo, uma vez que um tanque de hidrogênio ele pode ser reabastecido em poucos minutos, como um carro etanol, por exemplo. Assim, o Júpiter traz todos os benefícios atrelados, né, à eletrificação, como alta eficiência, performance praticamente instantânea do veículo e zero emissões. Ou melhor dizendo, né, ele emite apenas vapor d'água como subproduto da conversão do hidrogênio em energia elétrica. Portanto, a gente está lá na ponta, bem no final do desenvolvimento dessa tecnologia, uma vez que nosso foco é otimizar a aplicação de células a combustível para veículos elétricos, a fim de popularizar essa evolução da mobilidade sustentável. Então, mesmo já tendo conquistado o primeiro lugar geral na nossa competição virtual, o principal valor do projeto está atrelado à formação dos membros, onde buscamos nos aprofundar tanto no conhecimento teórico como prático de uma tecnologia que é tão promissora, mas ainda é distante dos assuntos vistos na graduação. Então, falando um pouco do escopo do projeto, nós optamos por utilizar do nosso protótipo anterior como plataforma base, e deste modo a gente vai estar reaproveitando sistemas já existentes, como chassi, suspensão, freio, que já foram bastante validados em pista e nas últimas competições antes da pandemia. Essa escolha, ela visa reduzir custos e encurtar os prazos de conclusão do projeto, para também permitir a realização de testes para melhoria contínua das soluções aplicadas. Então, nesse processo, a nossa diretriz máxima é a segurança e a confiabilidade, e ela é seguida pela relação de equilíbrio entre a eficiência energética e a performance do veículo. Sendo assim, a gente foca em detalhar os desafios técnicos, propor soluções viáveis e, de fato, validá-las na prática, né, para comprovar as vantagens dessa inovação e divulgar os benefícios das células de combustível aplicadas na mobilidade. Então, tendo em vista todas essas diretrizes, né, agora eu queria mostrar o que ainda falta de investimento para a gente tirar o projeto do papel. Então, do valor total de prototipagem, a maior parcela foi abatida através do reaproveitamento de componentes do protótipo anterior, e o restante do valor buscamos por outros meios de financiamento. Cerca de 25% é proveniente de patrocínios, tanto de empresas que já apoiavam a nossa equipe, como de novas parcerias intermediadas via SAE. Hoje, o principal recurso que temos para custear os itens faltantes do Júpiter é proveniente de uma campanha de financiamento coletivo, na qual tivemos mais de 120 apoiadores, mesmo sendo o primeiro crowdfunding da equipe. Porém, ainda falta uma porcentagem do valor para cobrir as despesas do projeto, que é o montante que a gente está solicitando no edital da Ecola Extras. Então, o investimento terá como prioridade custear válvulas e linhas de hidrogênio, componentes caros, bastante específicos, mas indispensáveis para garantir a segurança do veículo. Em segundo lugar, buscamos financiamento para custeio de materiais e serviços de manufatura dos componentes desenvolvidos pela própria equipe. Nisso se inclui itens da transmissão, fixadores em geral e também itens de design e acabamento, para conceder uma apresentação final do Júpiter alinhada ao conceito inovador que ele traz.
E, por fim, nós precisamos adquirir pneus e rodas adequados, tanto para trabalhar no asfalto quanto a terra. Então, a aquisição é motivada pelo único problema recorrente do protótipo anterior em competições, que é o descolamento entre o pneu e a roda. Assim, visamos sanar essa preocupação e garantir que o Júpiter não deixe de exibir seu desempenho em pista por um mero detalhe relacionado aos pneus. Então, antes de iniciar as perguntas, eu gostaria de agradecer imensamente ao Patronos pela oportunidade e ressaltar que a gente quer estar lado a lado no lançamento do Júpiter, exaltando ainda mais o nome da Unicamp, de onde se originará o primeiro baja elétrico movido a célula de hidrogênio do mundo. Então, eu queria perguntar para vocês, e aí, bora construir o veículo do futuro juntos? Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação de vocês e pelo projeto, muito interessante. A gente vai abrir para as perguntas agora da banca, tá? Eles vão ter até 10 minutos para fazê-las. Obrigado. Bom, Rodrigo, parabéns. O seu projeto tem uma característica muito boa, a apresentação. O projeto é realmente muito bom. Ele tem uma característica de pesquisa de ponta bastante interessante. E eu tenho, na verdade, algumas curiosidades. Você deixou claro que vocês têm financiamento financiamento de levantamento de recursos coletivos, algumas empresas, e você está pedindo recursos que vão complementar o desenho do veículo. Aí eu tenho algumas curiosidades, quer dizer, na verdade, você falou no aspecto de segurança. Obviamente, hidrogênio é um combustível definitivamente de futuro, combustível que tem um problema muito grande de segurança, por conta da alta explosividade, né? E a outra coisa é assim, como é que é o lance do desempenho desse veículo? Quer dizer, você está fazendo um veículo que é tipo todo-terreno, vai pegar asfalto, ele vai também poder trabalhar em terrenos acidentados. Conta só um pouquinho mais a respeito disso. O aspecto de segurança, por conta do combustível, e o aspecto relacionado à eficiência, né, do veículo. Sim. Bom, primeiro, professor, respondendo com relação à parte de segurança, até por isso que eu ressalto que é o nosso valor máximo, né, para desenvolvimento do projeto, que a gente está caminhando nisso sendo bem pé no chão. A gente sabe que é o primeiro projeto que a gente está mexendo com hidrogênio, a gente sabe dos perigos atrelados, tanto é que esse foi um dos focos dos treinamentos que a gente recebeu da própria SAE, que trouxe especialistas com experiência no assunto, para explicar isso para a gente, para capacitar a nossa equipe. Então, acho que vale até citar uma pessoa que é um diferencial, que é o professor Enio, do Laboratório de Hidrogênio da Unicamp, que ele vem acompanhando, ele deu um dos primeiros cursos por intermédio da SAE, mas a gente também está em conversas com ele, que ele tem sido peça-chave para tanto passar manuais de boas práticas, para trabalhar de forma segura com hidrogênio e erradicar ao máximo as chances de qualquer tipo de acidente, né? A gente sabe dos riscos, e isso a gente está levando com muita seriedade. Então, a gente já tem cartilhas de segurança, protocolos, não só por ter, até porque isso é exigido pela nossa competição, né? Pela própria SAE, mas vai ser uma questão de vamos trabalhar na oficina, não importa se está trabalhando no computador, todos vão rever esses procedimentos de segurança. Então, realmente, a gente quer levar a sério isso na prática, independente do cenário que a gente estiver atuando. E aí, quanto à segunda pergunta, mais do conceito do projeto, né, que nem eu falei, ele vai ser um carro elétrico. Ele, basicamente, se a gente não tivesse a célula de hidrogênio, ele poderia ser alimentado por baterias, então meio que mantém todo o conceito de um veículo elétrico, né, da topologia. O que a gente muda é tirar a maior porcentagem das baterias, deixa um pack de baterias bem pequeno, porque a nossa principal fonte de energia está vindo da célula de hidrogênio. Então, basicamente, a gente usa a bateria apenas como um buffer para suprir picos, né? Porque a gente sabe que o motor, você vai pisar no acelerador, vai precisar de uma potência muito grande. Então, e aí a nossa célula de hidrogênio vai trabalhar num ponto de operação ótimo que a gente vai setar lá. Então, explicando também de performance, né? Que a gente realmente é um veículo off-road para trabalhar no barro, na lama, e realmente para a gente testar essa tecnologia na pior condição, né? Mas o que a gente está esperando, uma vez que a competição fixou a potência do motor, que é equivalente ao nosso motor anterior, do protótipo a combustão, a gente espera ter uma performance um pouquinho melhor por conta da eficiência energética na conversão da energia elétrica e movimento mecânico por motores elétricos. Então, a performance vai ser equivalente, porque um dos pontos que a gente está ponderando é essa questão de eficiência energética para balancear a autonomia do veículo. Porque aí que entra o ponto de a gente entender da tecnologia da célula de hidrogênio. A gente não pode só pedir o pico que ela consegue oferecer, senão a autonomia vai lá para baixo. Por isso que a gente usa esse banco de baterias pequeno, mas que ele supra essa função de suprir esses picos e a célula meio que correr para reabastecer a nossa bateria. Obrigado, muito legal. Rodrigo, boa noite, tudo bem?
Parabéns pelo projeto, pela proposta, é bem bacana. Eu tenho uma pergunta, enfim, leiga barra técnica. Eu queria saber, enfim, eu acho que a célula, a combustível deve ser aí o cérebro da performance do protótipo. Eu queria saber como vocês conseguiram, eu não tenho noção de valor, mas eu imagino que a tecnologia deve ter um custo agregado alto. E a segunda, uma pergunta mais voltada para a composição mesmo da equipe. Como é que vocês estão compostos hoje em número de homens e mulheres? Só para entender um pouco como é que está a participação feminina no grupo de vocês. Tá. Primeiramente, falando da célula, né, respondendo a primeira pergunta, a gente recebeu a célula, que é um produto já comercial. Tá? Então, é de uma das empresas que iniciou essa iniciativa junto com a SAE, que é a Ballard. Então, ela forneceu a célula para a gente, que é uma célula pequena, até adequada ao nosso tamanho de imagem, né, que é um veículo para uma pessoa só. Então, o nosso foco não é tanto desenvolver a célula de hidrogênio, porque ela já é vamos dizer assim, um componente que é fabricado, a gente não tem ainda no mercado nacional, mas veio lá do Canadá para a gente estar desenvolvendo o projeto em cima dela. Então, a gente quer entender exatamente os detalhes técnicos de temperatura, de corrente que a gente pode puxar, de tensão que vai variar conforme a corrente que a gente puxa. Então, é isso que realmente ela não é exatamente o cérebro do projeto, mas o cérebro para controlar ela é a parte mais importante do projeto. Então, tanto para garantir todos os protocolos e as rotinas de segurança que a gente vai ter que implementar. Agora, sobre a sua outra pergunta de participação feminina, eu não tenho os dados exatos, tá? Mas hoje a gente está por volta de 67 pessoas da equipe e a gente tem por volta de 8 ou 9 meninos. Então, eu posso confirmar esse dado para você. Não sei se você quer que eu abra aqui agora, que eu possa abrir, ou se tudo bem da resposta. Não, tranquilo, mas só uma estimativa mesmo. Tá. Obrigada. Imagina. Oi, Rodrigo, tudo bem? Meu xará, sou Rodrigo também. Bora Baja aí, muito legal a proposta. Eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, além do recurso financeiro, o que o Patronos traz para vocês? Que é, além de ser complemento daquele 8 ponto percentual aí que está faltando para viabilizar a compra dos consumíveis desse projeto. O que mais que vocês veem de benefício no Patronos aqui com a gente? Certo. Eu acredito que o Patronos vai conseguir agregar muito, tanto de melhorar nossas formas de organização, de gerenciamento de projetos, principalmente para lidar com prazos, ainda mais pensando que a gente tem um grande desafio pela frente, que assim, a gente faz um protótipo, né? Então, a gente está, acho que como todos aí, de forma virtual, né, desenvolvendo tudo atrás das telas do computador, mas a gente precisa, em algum momento, voltar para a oficina para conseguir validar o projeto na prática, né? A parte física, concreta, né, do nosso veículo final. Então, talvez o Patronos pode ajudar nessa questão de organização. Eu dei esse exemplo específico, né, de retorno às atividades presenciais, talvez alguma facilidade de a gente conseguir organizar um plano bem responsável para fazer isso. Mas eu acredito que principalmente em questão de divulgação, né? Eu diria tanto em divulgação em planos de marketing, e aí eu acho que pode ser uma parceria de mão dupla, né? Tanto para a gente divulgar nas nossas redes, quanto vocês divulgarem nas redes do Patronos, o projeto, a equipe, mas até mesmo de a gente se juntar e fazer uma divulgação em conjunta. Tipo, vamos fazer uma matéria do projeto com o carro andando, então a gente tem total essa liberdade para estar desenvolvendo, vamos dizer assim, um case de sucesso, para cada vez mais estar captando recursos para o próprio fundo, usando essa visibilidade que o projeto inovador traz também. Então, eu acredito que essa pode ser formas, e uma outra que vale citar também é que com essa ampla rede que o Patronos tem, talvez pode ser um facilitador para conectar com pessoas que têm mais know-how na tecnologia, que podem dar sugestões de melhoria do projeto. Então, a gente também está aberto para sugestões de melhoria do que a gente pode desenvolver. Rodrigo, Valeu. Rodrigo, eu vou repassar uma pergunta da Adriana. Antes de fazer essa pergunta, acho que a pergunta da Lorena foi super legal, e aí eu trago uma memória pessoal do meu período de faculdade, que o Baja sempre me marcou pelo número de mulheres na liderança. Então, eu lembro da Mayumi, quando eu entrei na faculdade, a Carol recentemente, outras pessoas que sempre fizeram parte da liderança. Isso é super legal, então continue com esse trabalho brilhante. E aí, indo para a pergunta... a pergunta da Adriana é o quanto essa tecnologia ela pode ser, acho que repassada para uma escala de mercado, e qual a conexão que vocês já têm com montadoras, por exemplo, para passar esse projeto do ramo universitário para o mercado.
Certo. Só aproveitando o gancho, Matheus, realmente a Carol, a Mayumi, a Vanessa, a Giovana, foram algumas das capitãs que passaram nesses últimos 10 anos pela equipe e deixaram esse legado. Eu peguei um número aqui, atualmente a gente tem 8 meninas ativas na equipe, e mais algumas até mesmo de conselho que ajudam nessas orientações. Mas agora, respondendo sua pergunta mais especificamente, hoje a gente tem contato com as empresas, principalmente pelo interesse que se tem no desenvolvimento dessa tecnologia, do cenário promissor que existe aqui no país, né? Então, não falando só de hidrogênio, falando também de outros tipos de célula a combustível, eu vale citar células a combustível movidas a etanol, que consegue aproveitar um potencial energético muito maior. Existem pesquisas na própria Unicamp de referência já nisso. Então, a gente sabe que a gente está desenvolvendo uma plataforma de testes, que a gente espera que futuramente cada vez mais surjam esses projetos, talvez façam até mais sentido no Brasil, né, no caso do etanol. Então, o que a gente se conecta com essas empresas? A própria SAE desenvolveu um programa de apadrinhamento, onde a gente está apadrinhado pela AVL, que ela presta basicamente uma espécie de apoio ao desenvolvimento técnico da indústria automotiva. Então, a gente consegue ter essa proximidade com eles, a gente chegou até a visitar lá o centro de tecnologia deles, em Guarulhos, em fevereiro, fui eu e o Leonardo, um outro membro, e eles ajudam, por exemplo, com quesitos que a gente não teria capacidade de assumir uma compra. Por exemplo, eles emprestaram uma central para testes em bancada, que mesmo de forma improvisada, a gente conseguiu fazer um teste de validação do nosso motor elétrico, todo o código de controle dele, por eles terem conseguido ajudar nesse processo de desenvolvimento, de tirar obstáculos da frente. Então, nisso eu acho que a indústria é importantíssima, porque acaba sendo uma via de mão dupla, né? Tanto de ajudar a gente a tirar o projeto do papel, mas eles podem se beneficiar muito das soluções que a gente está, vamos dizer assim, validando na prática, né? Até mesmo testar componentes da própria indústria. Então, a gente tem muito esse olhar também e cada vez mais a gente está tentando atrair para perto essas empresas, né? Por ser uma parceria que a gente enxerga muito sendo de mão dupla. Rodrigo, uma pergunta super rápida, assim. Eu acho que a maioria dos centros de engenharia das universidades do Brasil devem estar trabalhando com algum tipo de prototipagem. E eu queria saber qual é o diferencial de vocês, assim, porque a gente apoia vocês e não outro centro, outro grupo. Certo. Eu acho que o nosso maior diferencial, Lorena, que eu posso falar, além de não é qualquer Baja, que é elétrico, no Brasil não existe acho que só na Índia, e a gente ainda está trabalhando com uma tecnologia muito inovadora, né, de células a combustível. Então, acho que isso é muito difícil você encontrar um projeto com um apelo tão inovador, sustentável como esse que a gente está desenvolvendo, e exatamente por isso que a gente entrou no desafio da SAE, né, a gente foi um pouco além do que a gente já estava acostumado a fazer dentro da equipe, mas por acreditar muito na ideia, né. Então, mas o que eu diria que é o nosso maior diferencial, eu falaria que é a equipe em si. Então, já faz anos, que nem o Matheus comentou, de trabalho de muitas lideranças, de referência para a gente, para chegar no que a gente tem hoje. Então, a equipe preza muito por continuidade, por trabalhar nos membros, que é o nosso maior valor. Então, a gente conquistar a melhor classificação na competição virtual, ter pegado esse primeiro lugar, mesmo disputando com outros Bajas, outras fórmulas, que até já tinham conhecimento em veículos elétricos, e a gente teve que aprender tudo do zero também, além da célula de hidrogênio, a nossa conquista se deve aos membros. Então, esse é o nosso maior valor que a gente pode passar, que é o nosso diferencial. Legal. Muito obrigado, Rodrigo, por todos os esclarecimentos, pela apresentação de vocês também. Projeto muito interessante, muito bacana. Acho que conheço faz tempo lá do Unicamp. Tá? Obrigado pelo esforço aí que vocês fizeram em submeter a proposta também para se preparar para o pitch. Com certeza o time de vocês trabalhou bastante. A gente vai fazer só um intervalinho agora de 2 minutos para a gente ir para a apresentação do último projeto do dia de hoje. Tá bom? Obrigado, Rodrigo.